Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, eu sou o Vasco Matos Trigo e este é mais um episódio do Science Cast. Mais um, mas hoje bem diferente, porque temos uma área científica que não tem sido habitual. Vamos falar de música. E com quem é que nós vamos falar de música? Com o Gilvano Dallagnà. Obrigado por estar connosco. Obrigado pelo convite. Tem um doutoramento em música. Exato. E é professor na Universidade de Aveiro, investigador no Instituto de Etnomusicologia, do Centro de Estudos de Música e Dança. Gilvano, música também é uma área científica? Sim, no sentido de que faz parte do conjunto de áreas que compõem o que nós chamamos de academia hoje em dia. Tem métodos bastante consolidados de observação, análise e descrição das conclusões que se formulam através dos projetos de investigação. Então, nesse sentido, e muito do conhecimento que se produz na música hoje em dia é um conhecimento que é feito com base ética, sistemática e também baseado no ceticismo, né, na dúvida, no pensamento crítico. Então, acho que com esses, e baseado também na partilha, com base nesses princípios, eu diria que sim. Podemos dizer que hoje em dia temos a área científica da música. Por isso mesmo o Gilvano fez um doutoramento nesta exato, área. O doutoramento na Universidade de Aveiro? Sim, eu fiz uma modalidade um pouco diferente de doutoramento, que se chama doutoramento europeu, Sim. Que é um doutoramento atribuído a pessoas que fazem pelo menos uma parte da sua investigação em outro país. Eu, no caso, fiz com a Universidade de Aveiro e a University College em Londres. E sim. Foi esse o meu percurso. Mas o Gilvano também é músico, digamos assim. Não sei, toca guitarra clássica, né? Sim, meu instrumento de formação é guitarra clássica. Eu já tive experiências tocando outros instrumentos, mas onde eu depositei mais esforço foi a guitarra clássica. E começou por aí, por estudar música como instrumentista, digamos, ou foi logo já a pensar numa carreira científica académica? Não, eu acho que eu me atrevo a dizer que poucas pessoas vão por essa via já imaginando uma carreira científica, acadêmica, não é? Eu comecei como músico prático, fiz um percurso comum para muitos, incomum para outros. Eu não passei pelo conservatório desde criança, eu aprendi muito dentro de uma tradição popular. O estudo acadêmico da música foi muito tardio, mas foi a partir desse estudo acadêmico tardio que eu comecei a entrar muito no mundo da universidade e me interessar por esse universo todo. Normalmente, na sociedade, digamos assim, quando se fala de um músico, é alguém que tem uma banda ou que toca a solo, e nunca se pensa de facto na parte de estudo da música, não é? Há casos, sim senhor, mas é muito, muito raro. O Gilvano investiga as ligações entre performance, portanto, a execução, e o ensino da música. Sim, esse é um, digamos assim, e foi o carro-chefe da minha investigação até agora. Eu sempre me questionei muito sobre os modelos de ensino da música no ensino superior e, de uma forma muito direta e simplista, talvez, me interessa saber como que uma pessoa que segue por esse caminho, pelo caminho da música, academicamente falando, também pode ter uma formação artística num sentido mais amplo e sólido. Então, desde 2012, eu diria, eu comecei a voltar muito a minha atenção para esse território, porque foi uma escolha muito ligada com o meu próprio percurso de vida e dentro da música. Não é? E, portanto, essas ligações entre como é que uma pessoa que é músico profissional ou músico, enfim, executante, digamos assim, como é que também se preocupa, digamos, com a parte científica? Tem alunos, penso que dá aulas também, não é? Sim, muitas. E como é que os alunos que têm são, onde é que eles se enquadram? São futuros executantes ou já são também a pensar em serem investigadores na área da música? Isso tem mudado, e tem mudado num certo sentido, assim, de uma maneira bastante curiosa. Quando eu comecei a dar aulas na universidade, grande parte dos meus alunos, veja, isso não faz assim tantos anos, mas eu já noto alguma mudança. Uma grande parte deles estava muito voltado para essa ideia do intérprete, do intérprete de música, uma pessoa que está comprometido com uma obra, com um texto, em seguir as ideias de um compositor. Mas nos últimos anos, eu chamaria de uma virada artística tem acontecido. Os alunos já se veem muito mais como performers num sentido mais amplo, interessados em dialogar com outras áreas artísticas e também muito mais preocupados hoje com o impacto que o seu trabalho vai ter socialmente, artisticamente, e pensando muito mais em projetos
do que em repertórios. Isso que eu tenho assistido ao longo desses últimos anos. Tem, portanto, a tal etnomusicologia, não é? Isso é um processo que até eu acho que acontece antes. Eu entendo que a etnomusicologia e todas as contribuições que ela deu até hoje para o estudo da música abriu campo para que essas percepções que eu mencionei agora começassem a se tornar mais comuns. Eu acho que uma base, assim, um princípio que a etnomusicologia nos ensina desde cedo é que a música ela nunca é dissociada de um determinado contexto. Ela está sempre situada num contexto, e essa ideia de um compositor e uma obra completamente dissociado de qualquer tensão social, política, artística, estética, seja lá o que for, é uma ideia... ela não faz sentido na prática. Sim. Então, eu acho que esse foi o grande contributo, a grande porta assim, que a etnomusicologia abriu para que depois essas outras expressões de pensamento começassem a se tornar comuns na academia também. Uma pessoa que se dedica, por exemplo, à pintura, suponhamos, ou à escultura, gosta de estar no seu ateliê a pintar ou a fazer esculturas e pode fazer vida disso só e pronto. Um músico também pode ser só músico, não é? Mas se está a fazer um curso, uma licenciatura ou eventualmente mais do que isso, mestrado ou até doutoramento, é porque já tem outras preocupações com certeza. O que é que se estuda numa licenciatura e depois num mestrado de música? Estuda-se composição também, por exemplo? Nós temos uma área que se chama composição musical. Então... É uma alternativa a um conservatório, por exemplo? Ou a abordagem é diferente? Sim, eu acho que... Bom, é preciso fazer uma contextualização aqui, que há muitos anos atrás nós tínhamos uma instituição que se chamava conservatório, quem queria ter uma formação profissional necessariamente passava por lá. Isso ainda acontece em alguns países europeus, embora com algumas diferenças. A própria ideia de um conservatório com protocolo com uma universidade já faz uma grande diferença aqui. Mas eu acho que o cenário mais comum que nós temos cá em Portugal nesse momento são instituições de ensino superior, sejam elas politécnicas ou propriamente universidades, que recebem músicos com uma formação conservatorial primária. Sim. E depois, quando ingressam nessas instituições, vão para um estudo acadêmico, eu diria até um pouco mais amplo. Né? Passam por diversas disciplinas, tem uma carga teórica, tem uma grande bagagem prática, dependendo da área que escolhem. Agora, é importante dizer que, nesse momento, o paradigma vigente em muitas instituições ainda é um paradigma centrado numa alta especialização num único instrumento ou tipo vocal, ou composição, ou seja, a pessoa ingressa nessa instituição para estudar um instrumento. Eu entrei na universidade para estudar guitarra e, salvo o interesse dela vá por outros caminhos, ela vai se especializar nisso e é isso, durante a licenciatura. Depois, no mestrado, inevitavelmente, esses interesses expandem um bocadinho mais, porque aí já entra um outro elemento em análise, que é a ideia de uma dissertação, né? O aluno começa a escrever, a ideia dele se desenvolver uma identidade de escrita começa mesmo no mestrado. E depois no doutoramento aí já é um momento de consolidar outras bases que até então não tinham sido tão desenvolvidas, como a própria ideia de um pensamento próprio, crítico, e um contributo para a sua própria área, não é? Aí já teríamos não apenas alguém que estuda a tradição, mas alguém que criticamente repensa e propõe novas coisas para essa tradição. Portanto, é investigação e produção de novo conhecimento, é? Totalmente. Portanto, lá está o doutoramento, portanto, Exato. assim, não é? E entretanto, há também a parte de acompanhamento de quem quer ser um executante, por exemplo, um músico profissional. No curso também há cadeiras que o ensinam ou que o ajudam a preparar uma carreira? Pouco. Não temos ainda muito essa tradição da gestão de carreira nos currículos de ensino da música. Eu, por acaso... Mas o Gilvano, sim, tem essa preocupação, não é? Tem essa preocupação. Isso foi muito reflexo do meu percurso até aqui. Eu, antes de entrar na universidade, tinha uma atividade quase profissional como músico, embora fosse muito jovem. Tocava em vários grupos, era remunerado para fazer aquilo. E quando entrei na universidade, percebi que a realidade era completamente diferente. Sim. Poucos dos meus colegas tinham essa vivência. Então aquilo causou um baque muito grande para mim. Depois, quando fui viver em Londres, em função do meu doutoramento, também vi um contexto muito profissionalizado e uma preocupação muito grande com todas
ideias de carreira, gestão e tudo. E dentro da minha prática docente, eu tentei, na medida do possível até agora, fui durante um tempo também professor na SMAI. Nessa época eu dava aula de gestão de carreira artística. Em algumas oportunidades na Universidade de Aveiro também fiz isso. Noto que é um grande interesse por parte dos alunos nessa área, mas ainda, em termos de currículo, temos poucas iniciativas que fomentem ela. Mas acha que é um caminho que é preciso percorrer, digamos assim? Sem dúvida. Que evoluir para essa parte também? Sem dúvida. O que eu vou falar agora aqui é naturalmente fruto da minha experiência, mas eu lembro-me quando cheguei em Portugal em 2008, eu encontrei uma realidade que era basicamente a seguinte: muitos bons músicos a estudar música, seja nos politécnicos ou nas universidades, mas voltados para uma opção profissional muito clara, que era a docência nos conservatórios. Sim. Eles queriam fazer aquilo, e, eventualmente, se possível, ter algum tipo de atividade prática artística ao longo da sua vida. O que eu noto nos meus alunos e com o passar dos anos é que muitos sim ainda querem continuar como professores de conservatórios, mas já há uma preocupação em ter uma carreira artística sustentável no seguinte sentido: que ela possa ser constante e que ela possa ter algum tipo de rentabilidade. Então, nesse sentido, essa área de gestão de carreira é muito importante nos currículos nesse momento. Na sociedade, em Portugal, ainda há muito aquela ideia de que o músico é aquele indivíduo, aquela pessoa que toca ali um instrumento e tal, mas não é valorizado socialmente, não é? Uhum. Acha que se tem evoluído alguma coisa? Em alguns casos sim, em outros casos acho que nem tanto. Eu acho que isso é fruto muito de uma ideia ainda muito romântica da música, né? Muito do século XIX, daquele artista completamente desconexo da sociedade, sem nenhum tipo de preocupação com nada à sua volta. E que vivia na miséria, porque aquilo não dava nada. Ele também era completamente um indivíduo assim que não tinha os pés assentes na terra, né? Mas o que eu posso dizer ao longo desses anos todos é que um indivíduo que hoje quer trilhar uma carreira no mundo da música, e até atrevo-me a dizer que no mundo das artes, no sentido mais amplo, ele precisa ser um indivíduo com uma série de valências muito específicas, muito amplas também ao mesmo tempo, e sim, com os pés bem assentes na terra. Ele precisa ter uma preocupação social muito grande, ele precisa ter uma noção projetual muito grande, ele tem que ter uma resiliência também muito forte, uma capacidade de comunicação acima da média, ou seja, é uma área que sim, ainda é carregada de muito preconceito do ponto de vista social, mas quem está dentro dela sabe que já sabe o que é que quer, não é? Para trilhá-la e ter alguma chance é preciso que seja um indivíduo muito, muito, muito centrado. Pois, eu tenho, enfim, conheço uma pessoa que é música e é casada com um engenheiro. Sim. E é num país, não é em Portugal, é nos Países Baixos, e encontra-se alguém, então o que é que faz? Sou engenheiro. Ah, sim senhor, e você o que é que faz? Sou música. Ai sim, música. E quase fica mais importante, entre aspas, do que o engenheiro, porque aqui em Portugal é o contrário, não é? Sim. Fica em Portugal, é música. Mas... E trabalha com o quê, não é? Pois, exatamente. Em que é que trabalha, afinal? Exato. Portanto, mas sente que os alunos, quem escolhe ir estudar, já têm a visão diferente, digamos assim, disto, não é? Se não tem essa visão, aprende a ter logo, porque o contexto profissional exige, não é? Hoje em dia, uma pessoa, para conseguir ter uma atividade artística, como eu falei agora há pouco, sustentável, ela vai ter que aprender a comunicar muito bem aquilo que ela faz. Se ela não fizer, alguém vai ter que fazer por ela. E para termos alguém a fazer isso por nós, às vezes leva muitos anos, requer muita consolidação profissional. O cenário mais comum é a própria pessoa tendo que gerir uma série de valências. Há uma autora britânica que costumava dizer há uns anos atrás que ser músico hoje em dia é praticamente a mesma coisa que gerir um negócio, né? Uma pequena empresa, às vezes até uma grande empresa, dependendo a quantidade de relações que se cria. Sim. E eu, de certa forma, compactuo desse pensamento. É necessário reunir esse conjunto de skills e, acima de tudo, muita resiliência. Muita resiliência. E, ao fim e ao cabo, o que me está a dizer é que um músico deverá ter ou poderá ter ligações com outras áreas do conhecimento.
Totalmente. E, nomeadamente, por exemplo, com economia e gestão, para gerir a carreira tem que ter alguns conhecimentos de gestão, não é? Uhum. Mas também, se calhar, de psicologia, Muito, não é? muito, muito. Porque aliás, e medicina, se calhar, também, não é? Porque fala-se da musicoterapia. Musicoterapia é algo de real Eu não tenho que muita... se estuda... Sim, veja, eu não tenho muita experiência científica nessa área. Sim. Eu tenho muitas pessoas próximas que se dedicam a ela, então eu não posso, assim, atestar nesse momento qual é o atual paradigma da Sim. musicoterapia. Mas há uma corrente de estudo já há muitos anos alimentada por uma série de investigadores. Muita gente no Reino Unido, eu diria, nesse momento, assim, é dedicada à musicoterapia. Aqui em Portugal ainda não vejo tanto, mas vejo também um certo crescimento. Mas essa relação com as outras áreas do conhecimento, sim, ela é muito comum. Eu vejo isso diariamente. Na minha própria experiência projetual, passo muito por isso. Já dialoguei com a psicologia, com a educação, nem se fala, né? Sim, sim. Com outras áreas artísticas, como a dança, como a literatura, enfim. Mas muitas pessoas que trabalham com essa relação com a medicina, com a antropologia, com a sociologia. Acho que é importante deixar claro que, para quem está nesse momento interessado em seguir uma carreira acadêmica com a música, a ideia de um indivíduo que só estuda ou só olha para a música atualmente é quase insustentável. E ao fim e ao cabo, uma pessoa... para evoluir, se for só um executante, só não quero dizer o só, se for executante e se não tiver outras atividades, ele pode se aperfeiçoar e ser um exímio intérprete, seja em piano, viola, guitarra, canto, mas se ele tiver em paralelo com isso uma experiência, for tendo experiência de ligação a essas outras áreas, também pode fazer evoluir, não é? Não ser só o técnico, eu não gosto, o só Sim, parece claro. que é pouco, mas não ser técnico apenas, conseguir concretizar-se melhor e realizar-se melhor se tiver esse tipo de outras atividades em paralelo, ou essas ligações, digamos. Eu entendo que uma pessoa que passa por essa experiência de desenvolver um pensamento interdisciplinar, multidisciplinar ou transdisciplinar, ela inevitavelmente vai acabar desenvolvendo uma outra visão de mundo. Isso vai afetar o seu trabalho como intérprete. Se ela vai tocar melhor ou pior vai depender muito da natureza dessa interação. Exato, sim. Mas eu acredito que sim, que desenvolvendo uma visão mais ampla, mais possibilidades acabam sendo vislumbradas, não é? Sei que está ligado a uma plataforma ímpar. Sim, isso é O uma... que é isso? Isso é É um projeto? É um capítulo, digamos assim... Paralelo ao Não lado. digo paralelo, mas nós falamos antes sobre essa preocupação em desenvolver condições para que os músicos dentro do ensino superior possam ser apoiados no desenvolvimento de sua carreira. Isso é uma das facetas do meu trabalho, mas há uma outra faceta talvez até maior atualmente, que é o desenvolvimento de uma área, digamos assim, talvez seja mais fácil de entender, que é a investigação artística, que é eu gosto de chamar de uma orientação de investigação, ou seja, é muito mais para o lado da epistemologia do que da metodologia, que é orientada essencialmente para a natureza da prática artística. Então eu e um conjunto de colegas, há uns anos atrás, desenvolvemos uma plataforma dentro da Universidade de Aveiro para promover a investigação artística. Essa plataforma chama-se Ímpar. Que é Initiatives, Meetings and Publications on Artistic Research. Artistic Research. Exatamente, exatamente isso. Realizamos uma série de eventos eventos acadêmicos dedicados à investigação artística. Criamos uma revista. Nesse momento a revista está num stand-by, aguardando uma reformulação. E esse foi só uma primeira iniciativa nesse sentido. Depois fizemos um projeto europeu que se chama REACT, Sim. né, que envolvia mais 5 instituições, que aí a proposta era desenvolver um modelo de ensino baseado na investigação artística. E hoje eu faço parte de uma rede que está se consolidando na Europa nesse momento, interessada no desenvolvimento do que nós chamamos de Artistic Research Education, que tem o suporte da Associação Europeia dos Conservatórios e vários outros países e instituições europeias. E também sou comissário dentro da International Society of Music Education,
para o desenvolvimento do músico profissional. E dentro dessas facetas todas, a minha principal bandeira, ou o campo onde eu tento mais desenvolver enquanto investigador, é justamente a investigação artística. Não só enquanto prática de investigação, mas como novo paradigma de ensino. Não só música. Não só música. Nesse momento eu trabalho não só na música, mas também trabalho na interação com outras áreas. Nós temos dentro da Universidade de Aveiro um mestrado em criação artística contemporânea e um programa doutoral em criação artística. E muitas das minhas unidades curriculares estão dentro desses cursos. E este projeto, o REACT, portanto, que é uma coisa internacional, aí permite fazer alguma comparação, ou olhar, detectar as diferenças e as semelhanças entre o que se passa em Portugal e noutros países? Sim, é possível perceber semelhanças e é possível perceber diferenças. Basicamente, a ideia do REACT nasce a partir de uma reflexão crítica de como se ensina a música dentro das universidades. Tradicionalmente, quando nós falamos em ensino da música no contexto superior, ou das instituições superiores, no imaginário das pessoas, isso está muito associado à aula de instrumento. E se nós olharmos para o que é a aula de instrumento, nós vamos ver que na prática, isso acontece quase inconscientemente, muitas vezes, dentro da prática pedagógica, nós temos um ato que eu acho que é muito simbólico. O aluno chega até o professor, e o professor dá a esse aluno uma partitura, um conjunto de obras para ele trabalhar durante um determinado tempo. Esse ato, que é um ato muito simples de dar uma partitura a alguém e dizer, toma, é isso que tu vais tocar esse semestre, carrega um nível de simbolismo muito grande, porque facilmente leva o foco de atenção para aquele texto da partitura, ou seja, para a tradução em som daquele texto, do que necessariamente para a subjetividade do próprio aluno e todas as suas preocupações, todos os seus anseios, os seus resultados artísticos desejados. Dentro do REACT, a gente tentou subverter um pouco essa lógica, pensando mais em termos de projeto do que repertório. E quando pensamos em projeto e não apenas em repertório, toda a ideia da investigação vem acoplada a isso. Então era mais do que eu quero tocar uma suíte de Bach, eu quero tocar um concerto de Mozart, quais são as minhas preocupações enquanto artista, quais são os meus desafios, quais são os meus objetivos de aprendizagem e como eu posso encontrar estratégias de dar resposta a isso e quais são os desafios nesse processo. Pensando nisso, como é que o repertório se articula com todos esses interesses. Dentro do REACT foi um pouco isso. Nós tentamos, então, encontrar novas estratégias pedagógicas para pensar a música. E isso, naturalmente, quando começamos a desenvolver todo um pensamento epistemológico e pedagógico, fez com que nos aproximássemos de outras artes, porque, ao fim e ao cabo, muitos desses princípios epistemológicos e pedagógicos são quase transversais no mundo das artes. E isso, ao fim e ao cabo, serve para conferir competências aos músicos e às pessoas que fazem essa formação, competências para serem também interventores e atores sociais. Completamente. Essa é a grande preocupação nesse momento. Nós temos vivido e assistido ao longo dos últimos 50 anos uma transformação muito grande do que é a ideia da arte, do que é a ideia de um artista, de qual é o seu papel social. Hoje em dia há um termo que eu acho que é muito feliz para descrever tudo isso, que é a cidadania artística, o artistic citizenship, em que coloca o artista muito mais como um agente crítico e a arte não apenas como algo que se produz para fins estéticos, mas sim como uma possibilidade de transformação e empoderamento social muito grande. E um aluno, seja num curso de música, seja num curso de artes visuais ou de teatro, ou qualquer uma das expressões artísticas que nós temos no ambiente acadêmico, ele não pode ser naivo em relação a essas coisas todas. E aí entra o nosso trabalho no sentido de contemplá-las pedagogicamente. Poderá ser considerado uma evolução, uma grande evolução, daquilo que aqui há umas décadas chamava a música de intervenção? Eu me sinto um pouco, digamos assim, cauteloso em fazer essa relação, mas talvez no futuro, ao olhar para esse processo todo que nós vivemos hoje,
seja possível estabelecer paralelos. Eu ainda não os vejo tão claro, mas talvez eles existam. Porque, nomeadamente no seu caso, portanto, que vem do Brasil, e aquele movimento todo do MPB, Sim. E cá em Portugal e na Europa e por todo o mundo, ao fim e ao cabo, aqueles cantores de intervenção, não é? Sim. Também tinham esse papel, essa intenção, era uma ação intencional de enfim, interferir na sociedade e para ser parte da ação social, não é? E essa evolução a que eu me estava a referir é que agora isso pode ser feito já com fundamentos científicos, não é? Sim, num certo sentido, sim. Eu até preferiria a palavra acadêmico do que necessariamente científico. Porque o científico leva para outro domínio, muitas vezes, no imaginário coletivo. Sim. Mas acadêmico, sim, no sentido de que há toda uma problematização de um estado da arte, há uma visão crítica sobre um determinado processo, há um processo que é documentado, sistematizado em muitos casos e partilhado. Eu acho que a expressão intervenção é muito feliz nesse momento. Eu gosto muito dela e muitas vezes nos projetos que eu trabalho ou com as pessoas que eu trabalho, eu prefiro até mesmo falar em intervenção artística do que produção artística. Por quê? Porque eu vejo que aquele ato que se faz, muitas vezes, dentro de um teatro, ou hoje em dia fora dele, dentro do museu ou fora dele, ele toca em questões sociais inevitavelmente. Questões que são, por vezes, muito sensíveis para as pessoas. E estar consciente disso pode ser uma grande mais-valia para o artista, porque ele sabe que a sua ação ela vai ser sempre localizada, sempre situada e sempre inscrita num determinado estado da arte. E é importante que ele tenha noção disso e que ele, de certa forma, partilhe com o seu público muitos dos processos que enfrentou para desenvolver aquilo ou que esteve envolvido ao desenvolver aquilo, para que revele para nós outras possibilidades de ver o mundo da arte, de ver o mundo ao nosso redor e como aquela produção dele pode trazer um outro olhar sobre o que a circula e sobre ela própria. Usando aqui um paralelo com os processos industriais, se quiserem, e que se fala nos outputs, enfim, utilizando a terminologia inglesa, né? Estávamos habituados a ver um processo e ter o output. Depois evoluiu-se para o outcome, que é para que aquele output serve, não é? Sim. É um bocado isso, não é? Sim. Nós dentro... O que é que se tira daquilo? Não é Exato. Não é produzir uma coisa e o produto está ali para ser consumido, é mais do que isso. Completamente, sim. Porque mesmo hoje em dia, quando eu trabalho, principalmente com os meus alunos de doutoramento e mestrado, isso é talvez ainda mais claro na área de estudos da arte, de criação artística. Uma das perguntas que eu sempre coloco, uma das dimensões que eu tento trabalhar com eles é justamente essa. Qual é a pertinência disso? Pois. Qual é a pertinência social, política, artística? Qual é a pertinência? O que a pessoa que entra em contato com isso pode ser, digamos assim, pode ampliar na sua visão de mundo a partir dessa relação com essa obra? Veja, isso não é apenas não é apenas um capricho. Hoje nós vamos olhar para muitas das agências de financiamento dentro do mundo das artes, não aqui em Portugal, mas em outros países também, elas têm essa preocupação. Como que isso, qual é a pertinência desse trabalho, como ele se situa em relação a um contexto completamente maior. Estar consciente disso é muitas vezes até fundamental para o artista para que ele consiga financiamento para o seu trabalho. E já agora o financiamento, que é uma coisa de que todos os investigadores se queixam, como é normal, não é? Claro. Os recursos são sempre escassos, mas já há respeito pela música nesse sentido. Nós temos dentro de muitas das agências hoje que financiam projetos dessa natureza, algumas são específicas para isso. Enfim, nós temos a Europa Criativa hoje em dia, temos dentro da FCT tínhamos, né, a área de estudos artísticos e outras agências também têm um painel ou tem, digamos assim, a área da música e das artes contemplada. Se ela é valorizada, bem, eu acho que só o fato de já existir um painel, uma área de apreciação desses projetos dedicada às idiosincrasias desses projetos já é uma grande coisa. Agora, se ela tem o mesmo valor que outras áreas mais tradicionais, eu acho que isso ainda é um percurso a percorrer. Que tem que ser feito, não é? Exato. Gilvano Dallagnà,
Uma pessoa que, às vezes, o gosto pela música surge nos miúdos, digamos assim, Sim. crianças ainda, não é? Depois pode evoluir, pode ficar como um hobby, pode sim senhor, mas quando começam a pensar mais tarde eu gostava de ser músico, o Gilvano aconselha que não seja tão focado assim só no instrumento e que tenha uma formação mais abrangente para ir ao encontro de tudo isto que temos estado aqui a falar. No que diz respeito à formação inicial de um músico, considerando que esse músico ainda não sabe se ele vai ter um percurso profissional ou não dentro da área da música, eu acho que acima de tudo é que seja uma experiência positiva. Se para ter essa experiência positiva o percurso implica numa super especialização num instrumento, então defendo que sim. Se por vezes, para que essa experiência seja positiva, é preciso desenvolver uma versatilidade maior, também concordo. É muito importante ter essa experiência positiva porque ela vai moldar muito da nossa visão depois, quando estivermos dentro do ambiente acadêmico e dentro do ambiente profissional. E isso muitas vezes não é valorizado. As pessoas, elas estão muito preocupadas às vezes, e eu entendo essa preocupação, isso é parte muito dos professores, com o desenvolvimento de determinadas competências técnico-interpretativas e esquecem muitas vezes do potencial que a aprendizagem do instrumento pode ter para uma pessoa. Então eu defendo que sim, que é extremamente importante que se desenvolvam competências, mas que a experiência, vivendo na música, se relacionando com a música, aprendendo um instrumento, seja positiva. Porque se ela for positiva, nós vamos ter portas abertas para muitas outras coisas. Se ela não for, definitivamente não vamos. Permita-me aqui fazer assim um paralelo, estava-me agora a pensar no futebol. Sim. O miúdo gosta de falar de futebol, o miúdo, a miúda, e a seleção portuguesa de futebol feminino também está com bons resultados. Começa a jogar futebol, mas os clubes, pelo menos os maiores, os clubes com mais dimensão, têm a preocupação de que eles tenham também uma formação académica, enfim, no sentido de estudarem, fazerem o seu percurso académico, e depois muitos deles não vão ser jogadores de futebol, mas podem ser, por exemplo, treinadores, ou podem ser gestores de futebol. Na música há um bocado a mesma coisa, há várias saídas profissionais também nesse sentido. Sim, há. E mesmo aqui em Portugal eu vejo cada vez mais pessoas encontrando novos caminhos. O que acontece ainda é que muitos de nós músicos, quando concluímos nossa formação, temos duas possibilidades na cabeça. Uma é dar aulas e a outra, para alguns, é tocar numa orquestra. E às vezes fazer as duas coisas. Essa ideia de novas saídas profissionais, veja bem, elas provavelmente sempre existiram. Sim. As pessoas é que estão mais atentas a elas agora. Uma pessoa que tem uma formação em música, ela pode fazer muitas coisas. Ela pode se dedicar à investigação, como estamos a falar aqui, num sentido mais teórico do termo. Às vezes até nem dentro da área da música, mas numa área paralela. Eu conheço alguns músicos que desenvolvem hoje uma investigação sólida na área da psicologia, na área da sociologia, não só aqui em Portugal, em outros países. Mas eu conheço também pessoas que trabalham hoje em dia na gestão de projetos, conheço pessoas que trabalham com estúdio, conheço pessoas que trabalham muitas vezes em câmaras ajudando no desenvolvimento de uma programação cultural. Enfim, depende muito dos objetivos da pessoa e eu acredito também de alguma criatividade para conseguir situá-la num mercado mais amplo. Embora, com muitos alunos que eu converso, eu tenho a oportunidade de conversar sobre isso hoje em dia, eu ainda vejo essa preocupação. Eu ensino, eu toco numa orquestra, mas eu quero acreditar que isso está mudando porque eu já tenho visto muitos exemplos do contrário. E para o leque vai se abrindo naturalmente. Gilvano Dalanha, muito obrigado por ter estado aqui à conversa connosco. Foi um grande prazer. Neste que foi o último episódio da terceira temporada do ScienceCast. Este episódio, os episódios anteriores todos estão disponíveis nas principais plataformas de podcast, ficam também no nosso canal do YouTube e de hoje a uma semana contamos estar aqui para a quarta temporada do ScienceCast. Contamos consigo, claro. Muito obrigado.